Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. É com alegria. Sempre costumo começar o culto assim, mas hoje de uma forma especial. É com alegria que nós estamos aqui, né? Depois de alguns dias distantes, né? Entre aspas, estamos aqui novamente e de fato é com alegria que nós estamos aqui. Que é sempre muito bom nós podermos estar na casa do Senhor para adorar o nosso Deus e bem dizer a Ele, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E rever os irmãos, rever a cada um aqui é motivo de grande alegria. Louvado seja Deus por isso, que nos dá essa oportunidade e esse privilégio de estarmos aqui com os irmãos. Para nessa noite, reunidos em nome do Senhor, podermos exaltar e bem dizer a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos 8, a partir do versículo 31. Amém? Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É um dos textos que eu gosto muito, porque ele reforça na nossa mente, no nosso coração, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nesse ano nós possamos intensificar essa mensagem em nosso coração, de que nada pode, nada deve nos separar do amor de Deus. Esse amor por meio de Cristo Jesus, esse amor que nos resgatou, esse amor que nos salvou, que nos redimiu, que nos tirou do lamaçal do pecado para a sua maravilhosa graça. Nós possamos nos lembrar sempre, dia após dia, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Que a cada novo amanhecer nós possamos nos entregar inteiramente ao Senhor, na certeza de que Ele é conosco e de que nada nem ninguém é capaz de nos separar do seu amor. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar a Ele as nossas vidas. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Tu és a nossa rocha, tu és, ó Deus, o nosso refúgio, tu és, Senhor Jesus, a nossa segurança, e em ti nós podemos descansar, em ti nós temos total confiança, total segurança de que o Senhor está conosco dia após dia, em meio às lutas, em meio às dificuldades. O Senhor é
separar do teu amor, Senhor. Por isso nós louvamos, exaltamos o teu santo nome. Queremos nessa noite nos render em louvor e adoração a ti. Mas queremos também, ó Deus, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Por isso pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas faltas. Ó Deus, em nome de Jesus, limpa os nossos corações, limpa a nossa mente. Ó Deus, em nome de Jesus, a fim de que possamos levantar mãos santas em louvor e adoração a ti. Dizemos ao Senhor que esse lugar é teu. Dizemos ao Senhor que tu és bem-vindo neste lugar. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, trazendo renovo, trazendo refrigério, em nome de Jesus, trazendo alegria. Ó Pai, nós pedimos a ti que nós saiamos daqui nessa noite fortalecidos pelo poder que há em teu nome, pelo poder que há em tua doce presença, pelo poder que há em tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós rogamos a ti e abrimos o nosso coração para te louvar, para te exaltar, ó Deus, como o Senhor merece, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, exaltá-lo e dizer: dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, não há nada que se compare a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, rendemos ao teu nome, Senhor. Rendemos a ti, Senhor, porque todas as coisas a ti pertencem. Exaltamos a Deus. Sem se abalam, os céus se curvam, as vidas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que
Bondade, fidelidade, a tua igreja
mesmo sendo Deus, se entregou por amor a nós. Esse Deus que, mesmo sendo Deus, se importa conosco e cuida de nós, dia após dia. Ele é a nossa esperança, e nele nós podemos descansar. Ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, pois Ele está conosco, Ele cuida de nós. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Toda glória, todo louvor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou as nossas dores e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai convencer o mal expor. Teus amigos te desprezam, contra-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou, quando pra levar consigo o Pai se encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Amém? Amém, louvado seja Deus. Nele podemos descansar. Vamos cantar mais um cântico. Enquanto isso, você pode também colocar o Senhor com seu dízimo, sua oferta nessa noite. Mas antes disso, olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: não pare. Não podemos parar. Devemos continuar, porque o Senhor é conosco. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Se eu diga larga tudo e parar, mas desconhece
Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Amém. Depois de umas 3 semanas, livre de mim, estou de volta. Que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Juízes. Juízes, capítulo 1, a partir do verso número 27. Juízes, capítulo 1. Depois de Josué aí, antes de Ruth, o início da Bíblia, o sétimo livro da Bíblia. Capítulo 1, a partir do verso 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Acó, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquzibe, os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e os de Bet-Anat lhes foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos ao Senhor porque Tu és Deus. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua graça sobre as nossas vidas, o favor imerecido do Senhor, porque nós não merecíamos, ó Deus, e nem conseguiríamos cumprir a lei do Senhor por completo, ó Deus, mas o Senhor nos deu graça e por meio de Cristo Jesus temos esperança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, entregamos a Ti os nossos louvores,
como sacrifício agradável ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, abençoando o teu povo, e que o Senhor nos abençoe nesta noite, ó Deus, ministrando aos nossos corações por meio da tua palavra. Que ela, ó Deus, possa falar aos nossos corações nessa noite. Como ela já foi lida, ela já está causando algo em nossos corações, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela causa o efeito necessário que o teu Espírito deseja em nós. E que de fato, ó Deus, possa continuar fazendo isso em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Amém. É um texto um pouco complicado de se ler, porque tem uns nomes difíceis que a gente nem imagina que pudesse existir, mas esse texto representa muito, ainda nos dias de hoje, para nós. Acontece logo após a morte de Josué, e logo após a morte de Josué, Israel ele se encontra no momento decisivo de sua história. A terra já havia sido dada por promessa. A terra já havia sido conquistada em grande parte, mas não plenamente. Ela não era plenamente ocupada ainda. Ainda existiam lugares para explorar, ainda existiam lugares para as pessoas avançarem, ainda existiam povos para expulsarem daquela terra, porque quando Deus deu a terra ao povo de Israel, ao povo de Deus, ele tinha que travar batalhas para expulsar aquele povo de lá. Porque aquela terra Deus havia separado para o povo de Deus. E o livro de Juízes, ele começa justamente nesse ponto de transição. O povo agora sem Josué, sem uma liderança central, e agora com um povo que conhece a lei, um povo que entende da lei do Senhor, mas hesita em obedecer plenamente. É um povo que conhece a lei, mas tem dificuldade de obedecer a lei do Senhor. Josué, antes de morrer, ele reuniu o povo e fez 2 discursos fundamentais para a caminhada do povo de Israel naquela época. Está lá em Josué capítulo 23 e em Josué capítulo 24. Em Josué 23, ele adverte que não expulsar totalmente as nações traria laços. Não expulsar totalmente as nações daquele lugar não apenas trazia laços, mas trazia armadilhas e trazia sofrimento para o povo. Em Josué capítulo 24, ele chama o povo a uma decisão consciente, a uma decisão exclusiva de servir somente a Deus. E o texto nos mostra que o povo, que Israel responde com palavras fortes de compromisso. Em outras palavras, é como se depois do discurso de Josué, de permanecer servindo a Deus com fidelidade, o povo disse: pode deixar conosco, que nós vamos servir a Deus com fidelidade. O povo reage dessa forma. Contudo, quando nós analisamos Juízes, o capítulo 1, mostra a distância entre o que eles falaram, a confissão deles, o que eles disseram da boca para fora, com a prática. Porque eles falaram para Josué: pode ficar tranquilo, Josué, que nós vamos continuar servindo a Deus. Esse foi o discurso. Mas na prática, na verdade, eles não obedeceram a palavra do Senhor e nem as orientações do seu líder Josué. Irmãos, o capítulo não descreve uma derrota repentina, mas um desvio progressivo, marcado por tolerância, por acomodação. O povo não foi que eles desviaram da noite para o dia, não. Eles foram desviando progressivamente, aos poucos, paulatinamente. Eles foram desviando, se distanciando do propósito do Senhor. E quando nós chegamos nessa parte do texto,
do versículo 27 ao 36. É, portanto, um texto-chave para entendermos por que Israel entrou no ciclo de pecado e opressão que dominava todo o livro. Se a gente for ler o livro de Juízes, a gente vai ver que Deus levantava juízes para poder proteger o povo de Israel. E esses juízes, muitas vezes, eles fracassavam, eles pecavam contra o Senhor, eles eram limitados, eles eram falhos como qualquer um de nós. Esses juízes, apesar de serem homens escolhidos por Deus, de serem usados por Deus, mas eram homens frágeis. E quando esse povo, esses juízes morriam, a nação de Israel sofria novamente. Deus levantava então um outro juiz, e aí a nação respirava, mas depois, quando aquele juiz morria, novamente a nação suspirava e sofria por causa das consequências do pecado. Irmãos, o texto se organiza em torno de um padrão repetitivo. Eu não sei quantos de vocês perceberam, mas o texto sempre vai dizer: Manassés não expulsou os habitantes, Efraim não expulsou os habitantes, Zebulon não expulsou os habitantes, Aser não expulsou os habitantes. Existe um padrão nesse texto aqui, onde de forma proposital o texto é organizado dessa forma, dizendo: não expulsou. Essa repetição é intencional e ela é teologicamente carregada de algumas verdades que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: obediência parcial e suas consequências. Amém? A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é sobre a realidade da obediência parcial, ou seja, a obediência incompleta, mais ou menos, pela metade. O texto enumera algumas tribos e repetindo a mesma expressão: não expulsou. E como eu disse, essa expressão ela não é casual no texto. Ela enfatiza o padrão espiritual do povo naquele momento. Israel, ele ignora a ordem de Deus. A lei era clara: não deveria haver coexistência com os cananeus. Por isso, comprometeria a fidelidade do povo para com Deus. Existia uma ordem de Deus: não coabite, não viva perto desse povo, porque esse povo, ele vai influenciar vocês de tal maneira que vocês vão se desviar dos caminhos. Em outras palavras, era por isso que Deus não queria. Tem que expulsar todo mundo da terra. Não poderia ficar ninguém. E Israel ignora essa ordem. E que Israel, parte das tribos de Israel, expulsa todo mundo. Mas quando chega nas terras dessas tribos aqui, que foram citadas, esse povo começa a desobedecer e começa a deixar uns povos por ali. Irmãos, esse texto confronta a ideia de que obedecer em parte é aceitável. Porque para Deus, obedecer em parte, diante da santidade do Senhor, obedecer em parte ainda é desobediência. E para a gente entender o tamanho do impacto dessa frase para nós, é a gente pegar outra frase de outra situação e a gente entender um pouco qual é o impacto dela. Quer ver um exemplo? Você quase foi para o céu, ou você quase vai para o céu. Se Jesus chega e falasse para mim assim: você quase, Michel, vai para o céu, significava que eu fui? Não.
É igual aquela música que tem, né? Eu sou quase crente. No final diz, você quase vai para o céu. Imagine receber esse veredito de Deus. Você quase foi para o céu, mas você não foi. A mesma coisa é aqui. Você quase obedeceu, mas a verdade é que você desobedeceu. A verdade é que você desobedeceu. Isso confronta, irmãos, a ideia de que se quase obedecer é aceitável diante de Deus. E não é. Diante de Deus, obediência seletiva ainda é desobediência. Na vida do servo de Deus, muitas derrotas espirituais não acontecem por ataques externos. Você já viu aquela expressão que o povo usa do menino, o inimigo se levantou com força. O diabo está tentando nos destruir. Já viu isso? Isso acontece mesmo. O diabo se levantou na vida de Jó e quase destrói a vida de Jó. Por permissão de Deus, mas quase destrói a vida de Jó. Mas, irmãos, a maioria, na nossa vida cristã, a maioria das nossas derrotas, elas não vêm por ataques externos, mas por áreas não rendidas a Cristo, por situações, momentos, decisões, hábitos, prioridades que nós colocamos à frente da obediência. É o desejo por coisas que Deus não quer que você deseje. É querer fazer coisas que Deus não quer que você faça. É aceitar certas coisas que Deus não quer que você aceite. Hábitos, prioridades que o crente conhece, mas escolhe não tratar à luz da palavra de Deus. E quando você deixa de tomar as suas decisões baseado na palavra de Deus, você começa a tomar decisões baseadas nos seus interesses. Nos seus interesses pessoais. E você começa a tomar decisões. E aí, muitas vezes as coisas dão errado. E você fala, o inimigo se levantou. Não, foi você mesmo que fez errado. Foi você mesmo que negociou o princípio da palavra de Deus. Eu já contei esse caso aqui, irmãos, mas teve um irmão, amigo meu, que ele é formado em engenharia. E o trabalho que ele recebeu foi para ele assinar um projeto. Não foi ele que fez o projeto, era para ele assinar um projeto. O projeto era um, o que tinha no papel era outro. E com isso ele ia ganhar alguns mil reais. E ele precisando do emprego. E ele precisando desse dinheiro. Ele disse, não vou fazer. Tem muito crente, irmãos, que diante de vantagens atuais, diante de vantagens do aqui e agora, tem muita gente negociando o princípio da palavra de Deus para satisfazer as suas vontades e buscando seus próprios interesses. Estão obedecendo plenamente? Não. Estão obedecendo parcialmente. E esse é o perigo de obedecer parcialmente, porque para Deus continua sendo desobediência. Tratando a palavra de Deus como algo secundário, quando a palavra de Deus deve ser algo primário nas nossas vidas. Amém? Essa é a primeira verdade, irmãos. A realidade da obediência parcial é desobediência. Segundo lugar, a motivação do coração dividido. Veja bem, Israel não expulsou os cananeus porque encontrou neles uma vantagem econômica. Submetê-los a trabalhos forçados. Ou seja, pegou esse povo cananeu e transformou em escravos. Essa foi a realidade. Em vez da gente trabalhar, eu vou pegar esse povo que era para ter sido expulso, e em vez de expulsar eles, eu vou pegar e fazer deles escravos. O povo acreditou que poderia controlar aquilo que Deus mandou remover.
Às vezes a gente tem um hábito de querer que permaneça nas nossas vidas aquilo que Deus mandou tirar. Às vezes a gente tem um péssimo hábito de continuar permitindo que pecadinhos, que a gente chama de pecadinhos porque são coisas que são costumeiras, que já virou hábitos nossos, que Deus manda tirar, e às vezes a gente continua com eles, e a gente continua segurando eles quando Deus mandou remover. Irmãos, aqui está o cerne da questão, o cerne do pecado, a substituição da obediência pela conveniência. Israel fez foi reinterpretar a ordem divina à luz de um benefício imediato. Não, deixa eles aqui, vou fazer deles escravos, eles vão trabalhar por a gente, vai ser bom. Irmãos, o coração humano continua operando da mesma forma. A gente olha para o passado, há cerca de 4.000 anos atrás, 3.000 anos e pouco, e a gente olha para esse texto e vê que isso ainda é muito atual, porque o nosso coração ainda está disposto a fazer esse tipo de troca. Deixar de obedecer a Deus para obedecer ao nosso desejo. Deixar de obedecer a Deus para obedecer às vantagens imediatas. E é interessante, irmãos, porque o pecado, ele raramente se apresenta como rebeldia explícita. Ele se apresenta como algo útil, algo administrável, algo justificável. O que mais tem é crente que justifica os pecados, vocês já viram? Tem gente, irmãos, que faz assim, que quer justificar os seus pecados olhando para o pecado dos outros. Tem pessoas que a gente vai conversar e fala assim, mas tem gente dentro da igreja que vive em pecado. Eu falei, sim, mas o pecado dele não justifica o seu, não. O pecado dele não lhe dá permissão para continuar pecando, muito pelo contrário, nos dá vontade de chorar, porque o pecado está sempre no meio da igreja. E aí tem gente justificando. Eu vou fazer isso porque fulano fez. E porque fulano fez, você vai fazer? Porque fulano pecou, você vai viver pecando também? Porque tem líderes da igreja, das igrejas por aí afora que estão pecando e você vai fazer a mesma coisa, como se fosse justificar o seu pecado. Irmãos, e quando a conveniência passa a orientar nossas escolhas, eu vou assinar esse contrato aqui porque vai ser bom para mim, eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer umas coisas erradas aí, mas eu vou ganhar muito dinheiro, vai ser muito bom. Eu vou fazer algumas coisas aí que ninguém vai ver, mas vai ser proveitoso para mim. E quando essa conveniência passa a orientar as nossas escolhas, irmãos, a autoridade da palavra é relativizada. E tem muito crente hoje relativizando a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para as nossas vidas. Tem muita liderança inventando histórias em púlpitos e deixando a palavra de Deus de lado. É a palavra que transforma, porque a Bíblia diz, a própria palavra diz, toda a escritura é devidamente inspirada por Deus e ela é útil para ensino. Se você não sabe como proceder como crente, a Bíblia lhe ensina para o ensino, para a correção. Se você está caminhando no caminho errado, a palavra de Deus ela serve para te corrigir, para a educação na justiça. Se você quer aprender acerca dos caminhos do Senhor, ela é o caminho certo para você aprender a vontade de Deus para a sua vida. Sabe para que serve a palavra? Como diz a própria palavra, para tornar todo homem ou mulher perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você crê que Deus te chamou com propósito, sim ou não?
Você crê que Deus tem chamado você com propósito? Você precisa viver uma vida com propósito? Então obedeça a palavra de Deus. Ela é quem transforma a vida. Não é a eloquência do pastor, do pregador, mas é a palavra de Deus que causa transformação que nenhum outro livro do mundo pode provocar. Porque o Espírito de Deus age na sua palavra. Amém? Portanto, irmãos, o texto nos chama a examinar se temos obedecido a Deus por amor ou apenas enquanto isso não for nos custar nada. Nos custar nada. A terceira verdade que nós aprendemos desse texto que as consequências espirituais sobre as consequências espirituais da desobediência. A gente vai perceber aí, a partir do verso 34, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Irmãos, a situação da tribo de Dan mostra o resultado inevitável da tolerância prolongada. Aqueles que deveriam dominar passam a ser agora dominados e oprimidos. Diz o texto aqui que os amorreus foram atrás da tribo de Dan e botaram a tribo de Dan para correr para cima das montanhas e não deixaram eles descer mais para o vale. Não deixaram eles descer para o vale. Aqueles que deveriam dominar passam a ser oprimidos. Aqueles que deveriam herdar a terra passam a ser oprimidos pelo povo da terra. O inimigo tolerado se fortalece e impõe limites a essa tribo. E o texto, irmãos, demonstra uma verdade recorrente nas Escrituras. O pecado não permanece estático. Ele cresce, ele se organiza e ele exige espaço. Ele começa com uma coisinha pequena no seu dia a dia. Aí, por causa de uma situação ou outra, você fala assim: eu não vou para a igreja hoje. Tudo bem. Não vou para a igreja hoje não. Estou cansado. Daqui a pouco, irmãos, vem outras situações, aí você, em vez de passar uma semana no mês sem vir, você já passou o mês todo sem vir. Daqui a pouco, irmãos, você cria coisas que você não deveria estar criando nesse momento de estar no culto, que chega ao ponto de você já não ter mais tempo de estar na igreja, na comunhão com os irmãos. Então, em vez de um mês sem vir para a igreja, você passa o ano. Ele começa a exigir espaço de você. Daqui a pouco ele não passa mais um ano, não. É a vida inteira, sem pisar os pés mais na igreja, nem na comunhão com os irmãos. Estou falando isso de uma situação. Você pode pegar para qualquer pecado que você pensar aí. Daqui a pouco ele está exigindo de você mais do que você pode dar. A tribo de Dan, o pecado deles ter deixado os amorreus lá, fizeram com que eles vivessem numa montanha sem poder descer no vale. O rio está no vale. A água potável está no vale. O alimento, a maioria deles, produz no vale. A vida é construída no vale. Não existe rio nas montanhas, em cima da montanha. O rio está lá embaixo, a provisão está lá embaixo. E agora eles têm que ficar lá em cima sem poder descer. Irmãos, a vida cristã
não admite neutralidade em relação ao pecado. Pecado é pecado e ponto. Se eu ou você estiver cometendo um pecado, não justifique o pecado. É pecado, irmão. Se você não consegue se libertar, clame a Deus para que Deus te liberte, para que Deus te purifique, para que Deus te santifique. Mas não entenda que porque você vive dessa forma, você agora quer justificar o seu pecado, você quer viver dessa forma. Não se molde ao pecado, não aceite o pecado. Ele está diante de você, mas você não aceite ele. Olhe para frente com esperança de que um dia você estará livre dele e clame ao Senhor para que te liberte. Mas não neutralize o pecado, porque pecado é pecado e não há negociação para com isso. Porque, irmãos, o que não é mortificado hoje se torna um fardo amanhã. Se torna um fardo amanhã. Deus, em sua fidelidade, permite isso. E aí ele vai dizer para Saul lá, quando ele manda destruir aquele povo, e destruir o gado, destruir tudo. Aí vem Saul de lá para cá, depois de ter uma vitória sobre o povo, com um gado de lá para cá. Samuel diz: ô Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Ele tinha trazido o gado do povo lá para poder fazer sacrifício ao Senhor. Não, Saul, o sacrifício, a obediência é melhor do que o sacrifício. Você desobedeceu a Deus. Foi naquele momento ali que Saul perdeu o seu trono, porque desobedeceu a Deus. E Deus usa. Deus, em sua fidelidade, Ele permite que o povo sinta as consequências da desobediência, para que esse povo seja conduzido de volta ao arrependimento e ao centro da vontade de Deus. Pode olhar, pega a Bíblia de Gênesis ao último livro do Velho Testamento, você vai ver que é como se fosse fazer um gráfico, era assim, ó. O povo se levanta como o povo de Deus, daqui a pouco o povo se distancia, aí vem nações e é juízo contra o povo de Deus, daqui a pouco o povo se arrepende e Deus exalta o povo, e daqui a pouco o povo se distancia de Deus de novo, daqui a pouco Deus vem, um chicote com o povo, e aí se escreve a história do povo de Deus o tempo todo. Cair e levantar, escreve a história de Deus. De Deus não, do povo de Deus. Pode prestar atenção. E Deus permite isso, irmãos. Deus levantou a Babilônia para ser juízo sobre Israel, porque o povo se distanciou. E quando o povo se arrependeu, o povo voltou da escravidão para a sua terra, mas houve consequências. Teve gente que nem voltou mais, que morreu na terra como escravo. Deus permite isso para Deus nos conduzir ao centro da sua vontade. Amém? Irmãos, esse texto, ele não aponta apenas para o fracasso de Israel, mas ele aponta para a insuficiência humana diante das exigências santas de Deus. Como eu disse, o povo tinha lei, o povo tinha a promessa, o povo tinha terra, mas não tinha um coração capaz de obedecer plenamente a Deus. O povo só tinha capacidade de obedecer parcialmente a Deus. E aí, com isso, irmãos, eu não posso deixar de fazer essa pergunta: e quem é, aqui ou em qualquer lugar hoje, que tem condição de obedecer plenamente a Deus? E agora? Danos. Porque a Bíblia diz que não havia um justo sequer. Nenhum sequer. Irmãos, nós temos pecados. Nós pecamos. O nosso coração inclina o pecado. Em muitos momentos nós podemos obedecer a Deus, mas em muitas áreas nós falhamos
nós fracassamos. Desde o pastor até o membro mais novo da igreja. Somos todos falhos. E agora? E ao longo do livro de Juízes, Deus levantará libertadores, mas todos serão temporários. Deus levantará libertadores, mas todos eles também são imperfeitos. Eles salvarão o povo por um tempo, mas não transformarão o coração. Esses juízes foram levantados por Deus, mas eram homens imperfeitos. Esse texto, irmãos, é mais atual do que parece. Porque esse texto prepara o caminho para um libertador maior. Um que não obedeceria parcialmente, mas que obedeceria perfeitamente. Um que não faria concessões com o pecado. Um que não apenas venceria inimigos externos, mas o pecado no coração. Cristo Jesus. Esse venceu o pecado, esse venceu a morte, esse não está morto, ele vive, esse obedeceu plenamente a lei do Senhor. Ele cumpriu plenamente a lei do Senhor. Ele não abriu concessões com o pecado. Esse Jesus Cristo, o Cristo, em Cristo e em Cristo, vemos o que Israel não conseguiu ser. Ele obedeceu plenamente aonde o povo falhou e venceu definitivamente aonde os juízes apenas aliviaram o sofrimento. Ele morreu a nossa morte. Ele levou naquela cruz o peso dos nossos pecados. Por meio da nossa própria justiça, nós não temos condições de obedecer plenamente, mas por meio de Cristo, Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu o seu propósito de nos salvar, de nos redimir de toda a culpa, meus irmãos. Aonde Israel falhou em expulsar os inimigos da terra, Cristo venceu o maior de todos os inimigos, o pecado que habita no coração do ser humano. E ao vencê-lo, derrotou também Satanás. E ao vencê-lo, derrotou também a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Sabe por quê, irmãos? Porque esse mesmo Cristo que morreu na cruz, Ele ressuscitou. E Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor nos diz que Ele voltará para buscar o seu povo. Portanto, mesmo que venhamos morrer antes da sua vinda aqui nessa terra, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles serão elevados aos céus. E a Bíblia diz que um dia estaremos com Ele face a face, reinando, glorificando e usufruindo da glória de Deus eternamente. Ele cumpriu. Ele obedeceu plenamente a lei do Senhor por nós. E é por isso, irmãos, que diante dessa mensagem nós precisamos buscar a santidade. Porque mesmo até o último dia das nossas vidas não alcançaremos a santidade plena, mas é o nosso objetivo, é buscar a santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Esse livro, irmãos, nos chama a reconhecer a nossa capacidade e nos conduz à graça do Senhor.
A esperança do povo de Deus nunca esteve na obediência humana perfeita, mas na fidelidade daquele que cumpriu a aliança, daquele que cumpre a aliança que tem conosco. Amém? A obediência parcial revela a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de cumprir a lei. Mas a obediência perfeita de Cristo revela, sabe o quê? A nossa salvação. Porque é por Ele, é por meio dele que nós somos salvos. Por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Irmãos, vamos ficar de pé, a gente orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela nos mostra, Deus, a nossa incapacidade de obedecer ao Senhor. Ainda que desejamos, como Paulo dizia, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero sempre está diante de mim. Ó Deus, como somos incapazes de fazer o que é certo perante o Senhor. Ainda que aprendemos, ainda que Tua palavra nos molde, nos santifique a cada dia, mas ainda sempre vai existir coisas, ó Deus, que precisam ser consertadas nas nossas vidas. O nosso coração sempre vai ser inclinado muitas vezes para o que é errado. Ó Deus, a nossa mente muitas vezes vai ser contaminada em algumas áreas das nossas vidas. Portanto, somos incapazes de obedecer ao Senhor plenamente. Ó Deus, mas quando nós olhamos para Cristo, Ele cumpriu plenamente a palavra do Senhor por nós. Ele levou os nossos pecados naquela cruz e nos redimiu de toda culpa. E nós temos a esperança, ó Deus, de que estaremos na glória contigo, não pelos nossos méritos, mas pelo que Cristo fez na cruz por nós. Obrigado por nos fazer reconhecer quem somos e nos revelar, ó Deus, essa verdade maravilhosa de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque, Deus, a princípio essa palavra parece de acusação contra nós, mas na verdade ela aponta para o Senhor Jesus Cristo, que nos livra de toda condenação, que nos livra de toda condenação do pecado. Ó Deus, nos ajuda a viver de forma santa e agradável ao Senhor. Que Teu Espírito nos molde, forge o nosso caráter. Ó Deus, e que Teu Espírito nos ajude a vencer as nossas próprias paixões, as nossas próprias vontades. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa gerar impacto, não por causa da minha pregação, mas porque ela é viva e eficaz, e ela pode causar transformação nos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda de pé, irmãos. Nesses dias que eu estava de férias aí, os irmãos têm orado pelas suas famílias. Têm colocado diante do Senhor esse povoado de pedras, esse povoado de tanques, brejeiros, diante do Senhor. E muitos colocaram até os nomes dos seus familiares dentro daquela caixinha, representando ali um pedido de oração por uma vida que às vezes a gente nem sabe quem é, mas você sabe e Deus sabe. E nós vamos nessa noite levantar um clamor por essas vidas, aquelas a quem vocês têm colocado diante de Deus, aquelas em quem eu creio que a partir desses dias você vai colocar, se empenhar e de alguma forma pregar a palavra para essas pessoas, para que ela possa vir e usufruir da comunhão juntamente conosco, daquilo que nós recebemos de Cristo, ela possa receber também, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar em oração, clamando a Deus. Queria pedir a Amanda que pudesse estar levantando esse clamor em favor desses que foram colocados ali, desses pedidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos clamar ao nosso Deus. Ó Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua soberania. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, apresentar diante do Senhor, ó Pai, cada pedido de oração que tem sido feito
nesse lugar. Ó Deus, cada oração, cada súplica, ó Deus, dos teus filhos, das tuas filhas que têm sido apresentadas diante do Senhor. Ó Deus, muitas delas com lágrimas, muitas delas com choro. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, cada pedido, cada oração, ó Deus, colocado ali, ó Deus, anotado naquela caixinha, ó Deus, com um ato de fé. Ó Deus, nós sabemos que Tu és o Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, ainda que a palavra não nos chegou à boca, o Senhor conhece. Ó Deus, e é diante de Ti que nós queremos apresentar, ó Deus, cada pedido feito. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, porque nós cremos que Tu és o Deus que nos ouve, Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades. Ó Deus, Tu és aquele, Senhor, que entende, compreende tudo aquilo que precisamos. Ó Deus, muito mais do que nós imaginamos, porque, ó Deus, muitas vezes nós pensamos algo, mas o Senhor tem algo muito melhor para nós. Muitas vezes dizendo sim, muitas vezes dizendo não, não é dessa forma, não é assim que eu quero. Ó Deus, mas nós precisamos entender a Tua resposta a cada oração aqui feita. Ó Deus, nós não sabemos nem orar como convém, mas compreendemos que mesmo assim o Senhor nos ouve, mesmo assim o Senhor está atento ao nosso clamor, o Senhor está atento, ó Deus, às nossas orações, e como ato de fé, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti cada pedido feito, ó Deus, seja por cura, seja por libertação, seja, ó Deus, por uma porta de emprego. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Nós colocamos diante de Ti, rogando ao Senhor que o Senhor possa se manifestar da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, segundo a Tua vontade. Deus, segundo o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Por isso nós queremos também, ó Deus, colocar diante do Senhor essa congregação. Ó Deus, nós queremos rogar-te que o Senhor nos desperte, nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos levante. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, como um povo forte, ó Deus, um povo que teme e obedece ao Senhor, obedece a Tua palavra, como foi dito aqui nessa noite. Ó Deus, um povo que obedece ao Senhor, não na parcialidade, mas na totalidade, independentemente de prejuízos, independentemente das circunstâncias, que obedece ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, nos levanta, nos abençoa, derrama, Deus, sobre nós renovo, refrigério, fortalecimento da parte do Senhor, a fim de que sejamos luz e sal, ó Deus, nessa comunidade e onde quer que o Senhor nos permita estar. Apresentamos, ó Deus, diante do Senhor essa comunidade, ó Deus, a comunidade de Patos, onde o Senhor permitiu que essa igreja fosse implantada. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor as Tuas bênçãos, nós rogamos ao Senhor a Tua graça maravilhosa sobre cada lar, sobre cada família. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que a Tua bondade, a Tua misericórdia, assim como nos alcançou, possa alcançar vidas nesse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, no povoado de Pedras, no povoado dos Brejeiros, em tanques, ó Deus, em todos os lugares aqui circunvizinhos. Ó Deus, que a Tua luz que resplandece nesse lugar possa resplandecer sobre essas comunidades, trazendo, ó Deus, libertação, trazendo salvação para o louvor da Tua glória. Ó Deus, nós oramos assim, crendo, ó Deus, no manifestar da Tua graça, crendo, ó Deus, no manifestar do Teu poder, quebrando correntes, quebrando grilhões, quebrando maldições nesse lugar, para o louvor da Tua glória. Nós clamamos a Ti, crendo no Teu agir, crendo no Teu poder. Ó Deus, assim nós choramos e Te agradecemos, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, crendo que o Senhor ouve a oração do Teu povo. É em nome de Jesus que nós choramos.
Temos a honra e a alegria de receber o casal ali. Qual é o nome? Jéssica e Lucas. Já vieram outras vezes aqui enquanto eu não estava? Não. Foi a primeira vez? Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer para vocês que as portas estão abertas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Certo? Deus abençoe. Em nome de Jesus, volte sempre. É um prazer recebê-los aqui. Terça-feira, irmãos, nós já voltaremos com a nossa reunião de oração. Tá certo? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão, com a paz do Senhor.